Olá! Dentro dessa temática de amor e segurança emocional, desenvolvimento dos filhos, quero hoje começar com uma citação de uma cena do filme bem famoso da Disney, que é uma fala do Olaf. Quando ele fala para Ana que amar é colocar as necessidades de alguém acima das suas. E, claro, no contexto ali do filme, ele está numa relação de amor, relação amorosa. Mas eu quero pegar então esse pedaço, esse recorte, aproveitar essa frase para trazer para a relação dos pais com os filhos. Bom, claro que amar a gente pode trazer várias outras definições, mas é uma definição realmente bem boa que nos ajuda. Bom, e na relação dos pais com os filhos, de fato, os pais fazem muito isso com os filhos, né? Talvez seja a relação em que mais isso aconteça. De fato, em toda a vida dos pais, isso é para se efetivar, né? Os pais colocam, de fato, as necessidades dos filhos acima das suas. E isso é constitutivo para a criança e para o adolescente, especialmente para a criança, mas também para o adolescente, e depois até nos adultos também, mais do que a gente normalmente imagina. Então, quanto menor a criança, né, ali bebê, mais os pais estão a serviço das necessidades dos filhos. Isso é claro, né? Dado, a gente vai ver o bebê, ele mama, ele alimenta-se, não mama no peito, mama na mamadeira, dorme, nem se vira sozinho, precisa dos pais para se virar sozinho, porque senão vai ficar no lugar. Então chora, né, tem as necessidades, faz xixi, faz cocô, precisa ser trocado, precisa ser dado banho, ele precisa que seja feito tudo, absolutamente tudo por ele, né? Claro que não chora por ele, tem coisas, há uma expressão que o bebê faz, não há dúvida, né? Há uma comunicação, mas os pais precisam ler aquela comunicação, o que é aquele choro, qual é a necessidade da criança, fica-se ali o tempo inteiro, né, envolvidos nas necessidades da criança. Como vai passando o tempo, a criança desenvolve mais autonomia e, de fato, no desenvolvimento, cada vez com maior autonomia e condições de lidar com as próprias necessidades. E aí, então, o cuidado dos pais com os filhos, que é de começo um tempo integral, que é de atender às necessidades, depois passa para ajudar as crianças a elas mesmas atenderem suas necessidades e passa a ser um acompanhamento, né? Acompanhar as crianças nelas lidarem com as suas necessidades, mas ainda assim precisa de uma supervisão enquanto é menor e vai passando a adolescência, consegue dar conta de mais coisas ainda, mas ainda assim precisa de um acompanhamento, de uma supervisão. E depois os filhos adultos também dão conta das necessidades e aí a relação é outra, um tipo de cuidado diferente do que na infância, né, na adolescência. Mas isso é assim, né? Os adolescentes, as crianças, são atendidas pelos pais, né? E não o contrário. Muitos problemas, enormes problemas se dão quando as crianças e adolescentes ficam a serviço das necessidades dos pais e não os pais a serviço das necessidades das crianças e adolescentes. E isso realmente é bem importante. As crianças não devem se ocupar das necessidades dos pais, né? Os adolescentes também não devem se ocupar das necessidades dos pais. Não há uma relação de amizade, não há uma relação de companheirismo, há uma relação de dedicação, né? De autoridade. Há uma verticalidade, sim, né? E quando há uma horizontalidade, é a serviço da criança e do adolescente também. Não numa relação de cuidado das crianças e adolescentes para os pais. Quando as crianças e adolescentes se preocupam com os pais, veem que as necessidades delas dão trabalho para os pais, prejudicam os pais, incomodam, perturbam, a criança percebe e isso gera muita insegurança, gera muita ansiedade, gera culpa, porque a criança e adolescente não quer trazer incômodos, ela só quer ser criança e adolescente. Como ela não é autônoma, como ela é pequena, ela depende dos pais. Os pais, logicamente, precisam estar a serviço, isso demanda tempo, a vida é em função dos filhos, e é para ser assim. E não é ao contrário, as crianças e adolescentes em função dos pais. Esse é um ponto, assim, bem importante, que precisa realmente ser levado em consideração. Bom, aí vou trazer outros exemplos e outras relações com este ponto, né, de estar a serviço da necessidade das crianças e adolescentes, um próximo vídeo
poder também esmiuçar mais, não ficar muito pesado neste, que tem outras coisas importantes, outros pontos importantes para a gente pensar sobre esse aspecto. Um abraço e até a próxima!